Opa, e aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre as funcionalidades dos pinos da ESP32. Como você pode ver aqui nessa imagem, a gente tem 30 pinos, 15 de cada lado. Cada um dos pinos pode ser usado para várias coisas. Cada caixinha dessas é uma funcionalidade desse pino. Mais especificamente nesse vídeo a gente vai falar só sobre os pinos onde tem GP e O escrito, então só esses pinos aqui. Vale lembrar que se em qualquer momento você quiser saber um pouco mais sobre para que um pino da ESP32 pode ser utilizado, você sempre pode dar uma olhada no datasheet dela, que é esse PDF aqui, cujo link vai estar na descrição do vídeo, onde na seção 2.2 existe uma tabela com uma descrição em detalhes de todos os pinos do chip. Então você tem como ver desde quais são as funcionalidades atribuídas a esse pino, até qual é o número dele, e se ele é uma entrada ou uma saída, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, então voltando aqui à explicação, GPIO significa em inglês General Purpose Input and Output, ou seja, entradas e saídas de propósito geral. Mas por que General Purpose? Por que de propósito geral? Porque esses pinos não têm nenhuma funcionalidade pré-atribuída a eles. É o usuário da ESP32 quem vai definir como eles vão ser utilizados. E você pode tanto escolher que eles sejam utilizados como entradas, quanto como saídas. Se eles forem utilizados como entrada, você pode ler um sinal que está sendo gerado por algo fora da ESP32. E se eles forem usados como saída, você pode escrever um sinal nesse pino, de forma que você controle algo externo ao ESP32, por exemplo. Só que existe um detalhe. Os sinais que vão ser utilizados são digitais, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, basicamente, os usos dos pinos GPIO são como entrada digital, saída digital, e eles podem ser configuráveis em tempo real. Você pode, durante a execução do código, mudar a forma que um desses pinos se comporta. Mas o que significa ser digital? Um sinal digital é um sinal quantizado, é um sinal que não é contínuo, ele é discreto. Quer dizer que ele não tem uma gama, entre aspas, infinita de valores. Ele pode assumir um conjunto limitado de valores. E o sinal que você pode usar na GPIO, na ESP32, pode assumir dois valores, high ou low, alto ou baixo. E esses dois valores, se você for lá com o multímetro na ESP32 e medir a tensão no pino que você está controlando, você vai encontrar tensões correspondentes a high e a low. No caso da ESP32, essas tensões são 3.3 volts e 0 volts. E no código, como a gente vai ver mais pra frente no vídeo, você pode usar ou high ou low, ou 1 ou 0. Tanto faz. Mas qual seria a diferença desse sinal para um sinal analógico? Um sinal analógico poderia assumir qualquer valor de tensão entre 0 e 3.3 volts, enquanto o sinal digital só pode assumir 0 ou 3.3 volts. Bom, quando a gente está usando o GPIO na ESP32, na hora de programar, a gente tem 3 instruções principais. Uma de preparação e 2 de execução. A instrução de preparação é a pin mode, e basicamente com ela você vai dizer se um pino vai ser uma entrada ou uma saída de sinal. E as funções de execução são digital write e digital read. Com a digital write, você escreve num pino, você gera um sinal num pino, então ela está fortemente associada a um pino que é uma saída. E com a digital read, você lê um sinal digital que está num pino. Então isso está fortemente associado a um pino que é uma entrada. Agora a gente vai fazer um experimento bem simples, que vai ser utilizar as funções de GPIO para piscar o LED que vem embutido na ESP32. Então a gente pode imaginar que existe esse circuito aqui dentro da ESP32. Um resistor em série com um LED indo da GPIO2 para a terra. Então o que a gente consegue fazer com isso? Se a gente controlar a GPIO2 como uma saída e escrever 0 volts nela, como tem 0 volts, o LED vai desligar. Só que se a gente escrever 3.3 volts nela, ou seja, high, aí o LED vai acender, porque agora a gente vai ter esse circuito de resistor e LED em série com uma fonte de 3.3 volts, basicamente. Então, esse vai ser o programa que a gente vai usar nesse primeiro experimento. É um programa bem simples. Como vocês podem ver, a gente tem aqui uma variável do tipo uint8t com o valor 2. Isso aqui nada mais é do que o número do pino, porque de alguma forma você tem que identificar qual é o pino que você vai controlar. E no caso a gente vai controlar o GPIO2. Depois na parte do setup, eu rodo aquela instrução de preparação, onde eu digo pin mode, pino LED output. Ou seja, eu estou falando para a ESP32 que o pino LED número 2 vai ser um output, uma saída. Eu poderia muito bem dizer que ele vai ser um input, mas não é o caso. E aí depois, na instrução loop, eu faço duas coisas basicamente. Eu uso digital write para escrever o valor high no pino do LED. Aí eu espero 300 milissegundos e aí de novo eu escrevo agora o valor low no pino do LED e espero mais 300 milissegundos. Bom, tá aí, bem simples. O LED embutido no ESP32 liga e desliga a cada 300 milissegundos, exatamente como a gente comandou. Bom, mas nesse caso a gente não conectou nada nos pinos da ESP32, o LED já veio conectado de fábrica.
Só que nada impede a gente de conectar mais alguma coisa a esse pino usando a protoboard. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou conectar um outro LED em série com um outro resistor, saindo da GPIO2 e indo para a terra. No caso, esse resistor vai ser de 1 kΩ e o meu LED vai ser um LED verde. Bom, eu não vou nem precisar recarregar o programa, porque a parte da programação vai ser a mesma. A única coisa que eu vou mudar vai ser o hardware, entre aspas. Então a gente já tem aqui a ESP32 com o mesmo código rodando, e eu vou começar colocando o resistor, indo aqui do pino 2, aqui para baixo, e depois eu vou colocar o LED indo do resistor para a linha de terra. E tá aí, agora o LED pisca junto com o LED embutido da ESP32. Bom, agora a gente vai dar uma olhada em um outro circuito um pouquinho mais complicado que o anterior, onde a gente vai usar o pino GPIO4 como input. Nesse caso a gente vai ter um botão que eu identifiquei como B, aí a gente vai ter um resistor de 1 kΩ indo de um lado do botão e do input para a terra, e a gente vai ter 3.3 volts, o pino do ESP32 que tem uma tensão de 3.3 volts fixa, indo para o outro lado do botão. O que acontece nesse caso? Quando o botão está aberto, ou seja, quando ele não está apertado, o pino GPIO4 não tem nenhuma tensão nele. Ou seja, se de um lado do resistor a gente tem terra e do outro lado a gente não tem nenhuma tensão, então não tem como estar passando nenhuma corrente por esse resistor. E como a gente sabe, a tensão em cima de um resistor é igual a resistência vezes a corrente. Se a corrente é 0 amperes, então a tensão é 0 volts. Ou seja, a tensão aqui em cima, nessa parte, é 0 volts. E o GPIO4 vai ler low, porque lembra que 0 volts corresponde a low. Agora, quando a gente aperta o botão, a gente está conectando o pino de 3.3 volts ao pino GPIO4 através do botão. Então aí passa a ter uma corrente em cima do resistor, mas o que importa para a gente é que a tensão aqui nesse ponto passa a ser 3.3 volts. Bom, eu tenho aqui esse programa que chama ler botão. Nesse programa eu digo qual é o pino do botão, que no caso vai ser o GPIO4. Aí depois eu inicializo a comunicação serial. Digo que o pino do botão vai ser um input, porque a gente vai ler um dado dessa vez ao invés de escrever. E aí na função loop eu crio uma variável do tipo uint8t, cujo nome é valor lido, e eu atribuo a ela o resultado de executar a instrução digital read no pino do botão. Ou seja, o que eu estou fazendo nada mais é do que lendo o valor digital que está no pino do botão e atribuindo ele a essa variável, que vai estar valendo 0 ou 1, porque só pode ser low ou high. E aí eu escrevo na comunicação serial o valor que foi lido e espero 20 milissegundos. Bom, então aqui está o circuito montado. Eu tenho um fio saindo de 3.3 volts indo até um lado do botão. E depois eu tenho um fio saindo do D4, que é o GPIO4, indo para esse ponto aqui. Aí eu tenho um fiozinho trazendo esse ponto para o outro lado do botão. Eu só fiz isso porque o tamanho do meu fio não era o suficiente para ir direto para o botão, então eu tive que usar 2 fiozinhos. E aí eu tenho um resistor de 1 kΩ indo desse ponto para a terra. Então é exatamente o circuito que eu mostrei para vocês anteriormente. Agora vamos ver o que acontece quando eu abro a comunicação serial e aperto o botão. Vamos lá, vou apertar ele agora. Soltando, apertando, soltando. Como vocês podem ver, ele escreve 1 sempre que eu aperto e 0 sempre que eu solto. Uma forma um pouco melhor de visualizar isso é usando o Serial Plotter, que é como se fosse um desenhador de gráficos que já vem na ideia do Arduino. Tudo que você precisa fazer é usar a comunicação serial e escrever números, e aí ele vai botar esses números num gráfico ao longo do tempo. A gente tem aqui um gráfico que está em 0, aí sempre que eu aperto ele vai para 1, sempre que eu solto ele volta para 0, 1, 0, e assim vai. O terceiro exemplo vai ser uma mistura do segundo exemplo com o primeiro exemplo. A gente vai ter o mesmo circuito do botão ligado ao GPIO4 e a gente vai ter o mesmo circuito do LED interno no GPIO2. Então a gente vai mais ou menos misturar os dois programas e usar o botão para acender ou apagar o LED. Então sempre que a gente apertar o botão a gente vai acender o LED, sempre que a gente soltar o botão a gente vai apagar o LED. Bom, aqui nesse caso eu tenho duas variáveis agora, uma indica qual é o pino do botão, a outra indica qual é o pino do LED. Na hora de preparar, eu digo que o pino do botão é uma entrada e que o pino do LED é uma saída, porque a gente vai ler um sinal no pino do botão e escrever um sinal no pino do LED. E aí na parte da execução, eu simplesmente leio o botão da mesma forma que a gente acabou de fazer, em uma variável do tipo int8t, aí eu vou lá e rodo a digital write, passando o pino do LED e o valor que foi lido. Então, eu basicamente pego o valor que foi lido do botão e jogo ele no pino do LED. É simples assim. Vamos ver o que acontece quando eu executo esse programa. Bom, o circuito é o mesmo do anterior, e agora quando eu aperto o botão, o LED embutido acende. Solto, ele apaga, aperto, ele acende, e assim vai. Eu consigo controlar agora o LED embutido usando o botão.
Tá, mas você poderia dizer que a ESP32 não seria necessária para fazer um circuito desse. Você poderia ligar direto o LED ao botão e ligar uma fonte de 3.3 volts do outro lado do botão, e aí quando você aperta o botão, você acende o LED. Sim, é verdade. Nesse caso, a ESP32 representa um nível de complexidade muito maior do que o necessário para fazer um circuito assim. Só que isso é só uma demonstração e você consegue fazer coisas muito mais complicadas usando os sinais que foram lidos do botão e que podem ser escritos no LED, que você não conseguiria fazer tão facilmente sem ter a ESP32. É por isso que aqui no nosso último exemplo a gente vai ter exatamente o mesmo circuito do exemplo anterior, só que dessa vez, ao invés de acender ou apagar o LED usando o botão, a gente vai controlar a velocidade que o LED pisca usando o botão. Então o LED vai estar sempre piscando. Quando a gente apertar o botão, ele vai piscar mais devagar, e quando a gente soltar o botão, ele vai piscar mais rápido. Então eu tenho aqui o programa Controla a Velocidade, onde a gente tem um início muito parecido com o programa anterior. A gente indica qual é o pino do botão, qual é o pino do LED, diz quem é input e quem é output. Só que aí a parte interessante é aqui na instrução loop. Nesse caso, eu crio uma variável uint16t chamada tempo de espera e atribuo a ela o seguinte valor. É o valor que foi lido do botão vezes 900 mais 100. Vamos pensar no que isso significa. Lembra que a gente só pode ler do botão high ou low. E lembra que high significa 1 e low significa 0. Se a gente ler low, o que vai dar essa conta? Vai dar 0 vezes 900 mais 100, ou seja, 100. Se a gente ler high, a digital read aqui vai dar 1. E aí essa conta vai dar 1 vezes 900 mais 100, ou seja, 1000. Bom, beleza. Então a gente já sabe que isso aqui ou vale 100 ou vale 1000. Agora vamos ver o que acontece depois. A gente escreve high no pino do LED, depois a gente espera o tempo de espera que foi calculado, aí a gente escreve low no pino do LED e espera o tempo de espera que foi calculado. Então, o que está acontecendo? Sempre que o resultado da digital read for 1, a gente vai ter um tempo de espera de 1000 milissegundos. Então, a gente vai esperar 1 segundo. Agora, sempre que o resultado da leitura do botão for 0, a gente vai ter um tempo de espera de só 100 milissegundos. Sempre que você apertar o botão, o LED vai piscar devagar, e sempre que você soltar o botão, o LED vai piscar rápido. Então tá aqui, a gente tem o mesmo circuito de antes, com o LED embutido piscando rápido. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar, eu vou conectar um LED externo ao pino D2, ao pino GPIO2. Bom, beleza, então agora a gente tem o LED verde piscando e o LED embutido piscando. Agora vamos ver o que acontece se eu aperto o botão. Eles começam a piscar mais devagar, no caso, a cada 1 segundo. Se eu solto o botão agora, eles voltam a piscar rápido. Se eu aperto, eles piscam devagar. E se eu solto, eles piscam rápido. E com isso, a gente consegue demonstrar como é muito mais prático usar a ESP32 para fazer coisas que seriam bem mais complicadas usando circuitos puramente analógicos. Com algumas linhas de código e sem mudar o circuito, a gente conseguiu alterar o comportamento dele completamente, sem ter que desmontar o circuito todo e pegar componentes novos e montar outro circuito. Esse é o verdadeiro poder de você usar um microcontrolador. Você consegue interagir com outros componentes eletrônicos de maneira muito mais flexível, simplesmente controlada por código. Por hoje é só, isso é tudo para esse vídeo, a gente já viu bastante coisa. Foram 4 exemplos usando Digital Read, Digital Write e os pinos de GPIO. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like, se inscrevam aí no canal para não perderem os próximos. E até a próxima. Valeu!